Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Go a Go. Hoje um vídeo sobre a segunda eliminação do Corinthians em uma competição fora do território nacional. O Corinthians foi eliminado da Libertadores no início do ano pelo Barcelona de Guayaquil e hoje o Corinthians foi eliminado ontem o Corinthians foi eliminado da Sul-Americana pelo Huracan. O Huracan entrou em campo praticamente com um time reserva, 2 titulares apenas. O Corinthians entrou sem Yuri Alberto, mas teve a volta do Memphis. E também o Garro estava no banco, entrou e também jogou um pouco, e mais pra frente eu vou falar. O Corinthians entrou no 4-4-2, Félix Torres escalado novamente, Mateuzinho no banco e depois também entrou. Quando as jogadas aconteciam do lado do Félix Torres, ele subia, o Angulier dava uma segurada, e quando o Angulier subia pela lateral esquerda, ele fazia uma linha de 3 com Kaká e Ramalho. O Corinthians entrou nesse 4-4-2, o Huracan entrou num 4-2-3-1. O primeiro tempo do Corinthians foi bom, porém o Corinthians desperdiçou no primeiro tempo as poucas chances que teve no jogo de chegar na área do adversário ou literalmente de concluir a gol. Uma jogada com o Martinez e depois teve também uma jogada com o Ranieri, que ele recebeu a bola dentro da área, mas acabou travando ali na sequência da jogada, e a zaga do Huracan, os jogadores do Huracan tiraram a bola. O Corinthians com muita dificuldade de fazer aquela transição defesa-ataque, parece que o meio do campo do Corinthians não existe. Eu não sei o que acontece, não sei porque eles ficam se escondendo atrás da marcação dos outros times. Em nenhum momento você vê uma movimentação, eles tentando trocar de lado, eles tentando fazer uma movimentação, não. Fica todo mundo indo para trás, os zagueiros carregando a bola para frente, carregando, até que chega uma hora que a defesa adversária para, o sistema defensivo deles param, todos os jogadores param e o Corinthians fica ali atrás tocando bola, até que uma hora ele consegue achar ali uma brecha pelas laterais e ali tentam construir jogadas, mas logo em seguida a bola de novo já está com os zagueiros do Corinthians, ou o Hugo está tentando construir uma jogada lá de trás, iniciando alguma jogada, um chutão, um lançamento, alguma coisa assim. O Ramalho também, muitas bolas forçadas pelo meio de campo, buscando o Memphis, o Romero ontem que estava muito mal, o Martinez também um pouco abaixo, a bola estava pegando fogo, parecia, eles não conseguiam dominar a bola, se dominavam a bola, a próxima jogada errava um passe de 2 metros, 1 metro. Um time que estava, não sei porque, visivelmente nervoso, porque o empate classificava o Corinthians para a próxima fase. O Garro entra depois no segundo tempo, mas eu vou falar agora um pouquinho do início do segundo tempo. Foi um primeiro tempo assim que o Corinthians jogou bem, teve mais posse de bola, porém isso não se refletiu em efetividade. O time não foi eficaz. Não foi efetivo no que tinha que fazer, no que deveria ter feito, que era buscar o gol. E o Corinthians vai viver nesse dilema de voltam 2 jogadores importantes, a gente perde o nosso atacante, o Corinthians perde o atacante, o Yuri Alberto. Então o Corinthians vai viver nesse dilema. E um pouco do time do Corinthians, tentar comentar aqui brevemente sobre a questão da presidência do Corinthians, do Augusto Melo. O Corinthians dentro de campo é um reflexo do que acontece nos bastidores. Não tem outra justificativa que não essa. Não tem como você olhar para aquele time que praticamente só perdeu um jogo no Paulista, que foi para o São Paulo 3-1 no Morumbi, e olhar para esse time e falar assim, são os mesmos jogadores, não são. E eu deixo aqui um questionamento, vocês acham que realmente o problema do Corinthians era o Ramon Dias? Você pode mudar o técnico, mas você não pode mudar o espírito dos jogadores que estão lá dentro, você não pode mudar a ganância deles. Vai deles querer escrever escrever o nome deles na história do clube. Se eles não querem, ninguém vai fazer por eles. E, infelizmente, tiveram torcedores do Corinthians que foram para lá, relatos dos torcedores indignados, lógico, porque o investimento que eles fizeram para ir ver o time talvez se classificar com uma vitória.
Tinha gente acreditando até num 4-0 do Corinthians lá para terminar em primeiro, mas era impossível. Impossível. Um Carrilho, o Martins, o Ranieri jogando bem, mas uma rotação muito baixa. O único ali do time do Corinthians que se destaca ali é o Hugo, que no primeiro tempo também fez uma defesa incrível, semelhante à do Rony. Fez uma defesa, encaixou a bola sem rebote. Uma defesa muito difícil, uma bela defesa. Destacaria do primeiro tempo Hugo e Carrilho. Também não tem muito como... O Romero, a bola chegava nele, mas ele errava as jogadas. O Memphis tentava construir alguma coisa, mas pouco apoio dos laterais. Eu não sei se isso é uma ideia do técnico do Corinthians, do Dorival, porque na seleção brasileira isso já era um problema, né? Laterais que apoiavam um pouco. Então, tem que ver qual é a ideia de jogo do Dorival, porque ainda não tá claro. Os jogadores que jogaram contra o Atlético foram melhores do que os jogadores que jogaram ontem contra o Huracan, na minha opinião, em reflexo de jogo. Foi um jogo também bem difícil de assistir. Foi um jogo bom que você vê um time com a posse de bola, mas você não viu uma construção. No segundo tempo, inicia o segundo tempo, o Dorival tentava vir um pouco mais ofensivo, e aí que eu acho que ele cometeu um erro. Ele tira o Martins e coloca o Thales. Começa o jogo, posse de bola do Huracan, chutão para frente, divide a bola, o Ramalho faz 2 cortes. Escanteio para o Huracan. O Huracan cruza a bola. O Corinthians tira a bola, o jogador do Huracan pega o rebote, cruza e gol do Huracan. Essa falha não é só do Thales. Porque o Thales ele até sai do jogador que ele está marcando para tentar afastar a bola, mas ele não consegue. E também o Hugo ali também não tinha muito o que ele fazer. Esse gol foi um erro coletivo do Corinthians. É um time que demora muito para sair de dentro da área. É um time que tem a impressão que não sabe o que fazer quando tem um escanteio, uma falta, uma bola parada perto da área. E eu acho que nem os jogadores sabem o que fazer, porque eles ficam indignados, porque eles sabem que a falha é deles. E não tem nenhum outro culpado. Coloco aqui de novo o questionamento. Vocês acham que o problema era o Ramon e o Emiliano? O gol do Huracan sai assim, para não falar que saiu no primeiro minuto, nos 2 primeiros minutos. Depois desenrola o jogo, entra o Mateuzinho e o Garro. Entra o Mateuzinho no lugar do Félix e o Garro no lugar do Romero. O Corinthians depois tem uma falta ali do lado direito do goleiro do Huracan. O Garro bate direto, quase surpreende o goleiro deles, que faz uma boa defesa. Depois o Garro também bate escanteio, que depois também foi o Kaká, ele pulou antes, não conseguiu chegar na bola. O Corinthians foi chegando aos trancos e barrancos. E no meio disso, eu acho que, infelizmente, os torcedores do Corinthians foram iludidos com o Angileri. Eu espero que isso não seja um reflexo do que possa ser essa temporada, porque, de novo, uma temporada sem um lateral esquerdo de confiança vai ser difícil. Muitas falhas, principalmente no segundo tempo, erros de passe e uma falta bizarra que ele bateu, que se ele tivesse batido em direção ao gol do Hugo, teria entrado, porque naquele momento o Hugo estava dando instruções para os 2 zagueiros. Ele conseguiu jogar a bola entre o Kaká, o Ramalho e o Hugo e gerar um escanteio para o Huracan. Depois sai Bidon e entra o Coronado. Eu preferia que tivesse continuado o Bidon se fosse para colocar o Coronado ou colocasse o Rian. E depois sai o Ranieri e entra o Maicon. Podia ter entrado o Hector. Porque, novamente, o Maicon ele não tem mais como jogar no Corinthians. Com a proposta de jogo que o Dorival tem, ou com as propostas de jogo que o Corinthians tinha antes, era um motivo porque ele não entrava. Ele estava ali apenas no banco, compondo elenco, ou fazendo alguma parte importante ali em questão de motivação dos jogadores, porque o Maicon foi um jogador importante para o Corinthians, para a história do Corinthians. Teve seus títulos, teve suas glórias. Porém, nesse momento, esse Maicon, essa versão do Maicon não dá mais. Não dá.
Inclusive ele depois teve um pênalti não marcado, depois dessas substituições, um pênalti no Garro. O árbitro nem quis ir no VAR, ele deveria ter ido, porque o Garro foi puxado dentro da área. O Corinthians ali, com o Coronado e Maicon, eu realmente não sei como que esses jogadores conseguiram desenvolver um bom futebol a ponto de o Corinthians olhar e falar assim, o Maicon até que vai, porque ele teve uma história no Corinthians e infelizmente tem uma condição séria. Eu acho que até o momento ele não conseguiu encontrar aquele futebol que a gente sabe que ele tem. Mas o Coronado, eu não sei quem que contratou ele. É muito dinheiro para quase nada de futebol. É muito dinheiro para quase nada de futebol. Tentar entender o que aconteceu com o Thales Magno, aquele Thales que iniciou o Paulista. O que aconteceu foi a renovação que deixou ele nas nuvens e por isso ele não está conseguindo desenvolver um bom futebol no Corinthians agora. Porque, assim, ficar tentando com os jogadores, o Corinthians está perdendo pontos, perdendo gols e perdeu uma classificação. Mas o Corinthians perdeu a classificação da Sul-Americana no primeiro jogo. Se o Corinthians tivesse empatado o jogo em Itaquera com o Huracan, estaria numa situação muito mais tranquila. É um Corinthians assim que está aos trancos e barrancos. E isso é o reflexo da política interna do clube. Acusações sérias que foram feitas em sentido... Feitas não, foi denunciado, né? Agora ele vai responder, vai procurar ali provar sua inocência ou não. E é estranho ver o Corinthians passar por essas situações assim. E ver que que o bloco político que estava antes do Corinthians pode retornar. E eles estão retornando aos poucos, eles estão minando os concorrentes. Mas, como eu disse no início do vídeo, o Corinthians é um reflexo da sua parte interna, da parte política. Eu vi informações falando que o Soldado vai continuar, o novo presidente já conversou com ele, falou que ele vai ficar e tudo mais. Mas eu acho que o Corinthians tem que chegar no Coronado e no Maicon e falar assim, olha, tá chegando a janela. A gente não tem intenção de ficar com vocês. A gente empresta a vocês, a gente faz alguma coisa, mas não dá mais. Não dá. O Corinthians tem que buscar na sua base de jogadores, porque tem jogadores bons, se eu não me engano, o Kaique é um bom jogador, que até o momento não deu o ar da graça no time titular do Corinthians. Aí eu já não sei se é o staff do treinador que ainda acha que ele não está pronto, mas quando que ele vai estar pronto? Tem que testar esses jogadores. E o Corinthians agora tem o Vitória no final de semana. O Corinthians vai ter que dar uma resposta para o seu torcedor. Só deixa eu confirmar, se eu não me engano, o jogo vai ser em Itaquera. Isso, o próximo jogo do Corinthians vai ser em Itaquera, contra o Vitória. E assim, se o Corinthians quer alguma coisa, ele tem que começar a buscar isso agora. O Corinthians se encontra em 8º lugar no Campeonato Brasileiro e Vitória em 17º. Para ser sincero, o Corinthians vai ter que olhar para essa eliminação muito cedo, novamente, com uns olhos assim. A gente não tinha elenco para competir em 3 competições, agora o Corinthians tem apenas o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Olhando para o Dorival e para sua história de conquistas, creio que o Dorival vai apostar na Copa do Brasil. Principalmente também pela questão financeira e também pela importância do título. O Corinthians ali fazendo um bom Campeonato Brasileiro, talvez termine em 8º, 7º, 6º no máximo. Ganhando a Copa do Brasil, ele vai direto para a Libertadores e não tem que passar por esse fantasma que ele vem passando, né? Então, creio que o Corinthians agora vai ter que voltar, rever os jogadores que ele tem à disposição, talvez olhar para um novo sistema tático, e o Dorival vai ter que começar a espremer e falar, ó, você fica, você vai, você fica, você vai.
porque dessa forma não dá. E também tem que começar a cobrar o Memphis pelo tamanho que o Memphis tem. O Garro entrou ontem, fez alguns passes, fez algumas jogadas, ele está retornando, não jogou o segundo tempo inteiro, se não me engano o Garro jogou de 30 a 25 minutos, mas assim, Coronado, Maicon e Thales, eles perdiam bolas assim, recebiam a bola, eles viravam de costas, davam 5 passes, eles não viam que tinha uma pessoa marcando eles atrás. Erravam passes de 2, 1 metro, igual o Angileri. Então assim, o Corinthians vai ter que rever essa parte, vai ter que buscar acalmar os ânimos, controlar essa crise interna, que eu acho que tem que tomar cuidado para não chegar a ser uma crise externar para o campo, para os jogadores, porque os jogadores já também, olhando assim, nem eles sabem mais assim, questão do que está acontecendo em questão dentro do campo. Por que eles estão tendo esses resultados, por que está acontecendo isso, essas falhas defensivas. E novamente, o Dorival vai ter que fazer esse limpa para conseguir ter um trabalho com mais resultados. Subir jogadores ou ir em busca de outros jogadores, tentar a venda de jogadores, enfim. Acho que o Fabinho Soldado vai ter um bom trabalho aí nessa janela. E os dois ali vão ter que, o Dorival e a sua comissão técnica, junto com o Fabinho Soldado, vão ver ali o que vai ser o melhor para o projeto que o Dorival vai ter. Porque, novamente, não foi ele que começou o ano, não foi ele que montou esse time. Então, tem muitas coisas ali que não são do desejo do Dorival, questão de jogadores, características técnicas e afins. Mas é isso que eu vejo que o Corinthians tem que fazer, a solução para o Corinthians. Bom, mas é isso. O vídeo de hoje está feito. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários qual o destino que vocês acham que alguns jogadores têm que ter. E principalmente também em questão de perspectiva agora, olhando, porque nós não vamos ter o Yuri Alberto até o Super Mundial. Quem vocês acham que deveria entrar? Eu creio que, na minha opinião, seria Memphis e Hector. Não Memphis e Romero. Eu creio que o Romero seja um jogador de segundo tempo. E é isso, deixa aí nos comentários qual seria a formação ideal para vocês aí nesse próximo jogo entre Corinthians e Vitória. É isso, muito obrigado, se inscreva no canal, ative o sininho, dê o like e até o próximo vídeo. Bem-vindo ao canal GoGo, tchau, tchau e até a próxima.